Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, nação. Bom dia, Brasil. Bom dia a todos, desde o pequeno até o maior. Bom dia. Hoje eu quero trazer uma outra palavra. Estou aqui novamente para compartilhar uma palavra de Deus. Palavra da verdade, que a verdade liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Então não é só uma leitura, mas uma reflexão para a gente pensar, refletir e deixar que o Espírito Santo revele em nós o nosso coração. Não fica as minhas palavras, não fica vídeos. E fica até a sugestão. Você pode escutar a palavra de quem for, em a live de quem for. Pede a Deus, Deus, o Espírito Santo fala com você diretamente. É só pedir a Deus e Deus fala assim, revela a minha vida, aquilo que eu preciso mudar, aquilo que eu preciso entender, aquilo que eu preciso guardar. Amém? Aleluia. Eu quero compartilhar então, lá em livro de Isaías, capítulo 49, versículo 15. A palavra diz o seguinte: o Senhor responde, será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadece do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Eu quero trazer, em luz da palavra, sobre o entendimento, aquilo que a gente pode aprender sobre os tipos de mãe, as categorias de mãe, aquilo que pode aprender sobre as atitudes de mãe, né? É uma natureza que é importante para as nossas vidas como exemplo e modelo. Eu quero falar sobre dois tipos de mãe. O primeiro tipo de mãe está ligado a uma natureza humana, a uma natureza instintiva, a uma natureza construída até também por Deus, né? Nós somos formados de corpo, alma e espírito. Então essa natureza de mãe é uma mãe cuidadora, uma mãe harmônica, uma mãe grata, uma mãe que tudo funciona, está tudo dando certo. A casa, o que é tudo dando certo? A casa está em ordem, os filhos estão obedientes, o marido é fiel, as coisas estão tudo ordenadas, está tudo na mão de Deus. Essa é a natureza de uma mulher, de uma mãe grata, né? Essa natureza é uma natureza certa, do curso que devia ser certo. Mas eu quero falar, hoje eu quero trazer uma palavra, não para esse tipo de mãe, que está tudo certo, que está tudo ok, é apenas agradecer, apenas ter um coração grato, andar com esse amor e ter um coração grato, mas é entender o outro tipo, que é o tipo da natureza da mãe angustiada. Diz a angústia, o sentido da angústia é a mãe de todo sentimento. Quer dizer, esse tipo de mãe, a mãe angustiada, a mãe com vários sentimentos, a mãe com alguma falta, alguma perda, a mãe sentindo que tem alguma coisa ainda para ser resolvida. Eu quero falar para essa mãe, eu quero falar como exemplo de Deus, aquilo que a palavra de Deus fala sobre as nossas vidas, para trazer cura, libertação a todos nós, não só a mulher, mas a todos nós, toda a família, todo o povo, toda a nação. Então presta atenção que eu vou falar. Primeira coisa é entender que existe uma diferença peculiar entre a mulher e o homem. Por exemplo, a mulher, ela é ligada instintivamente muito mais na harmonia, no relacionamento, o relacionamento pelo cuidado. O homem, ele tem um cuidado mais para a segurança, mais para a proteção, mais para as coisas que tenha. Então o homem trabalha muito mais no ter, a mulher trabalha muito mais quem. Então essa ligação entre os dois trabalham nessa construção, mas um ênfase maior que a mulher trabalha mais nessa, instintivamente, trazendo essa questão emocional mais no relacionamento, e o homem mais nessa questão materialista. Então vamos entender o que podemos aprender com as mulheres, podemos aprender com as mães, todos nós. Agora presta atenção, uma mãe angustiada, o que ela tem a falha? Primeiro, é no sentimento essa angústia. E como eu disse, a angústia é mãe de todo sentimento. A angústia, ela vem com pacotes de sentimento. E ligado à mãe, tem alguns sentimentos muito fortes e que atrapalha até o caminhar dela, até o andar, e ela sobrecarrega. Um dia ela sonhava com a família unida, harmônica, com relacionamento ali tudo bem, mas existe uma falta. Talvez é uma mãe angustiada por uma separação.
Talvez é uma mãe angustiada por uma perda de um filho. Talvez é uma mãe angustiada por uma situação difícil que ela não conseguiu ainda resolver. Talvez é uma mãe angustiada porque a vida dela, o passado dela já foi angustiado, já foi com situações adversas ali e que trouxe essa angústia. Veio recorrente lá do passado. Olha só o tanto de coisas que pode ser uma mãe angustiada. Eu quero que vocês fiquem atentos com isso, porque o exemplo, os sintomas de uma mãe angustiada é um cansaço mais fácil. Muitas vezes ela não tem tanta alegria de fazer aquilo que tinha alegria de fazer. Tem dificuldade, às vezes até do relacionamento com o filho. Tem dificuldade, talvez até de ter essa relação melhor com o marido. Talvez a angústia, ela está corroendo e vai sendo progressiva até gerar mais ainda sintomas agressivos na vida dela, perdendo a vontade, perdendo o desejo de sonhar. Muitas vezes falando assim, eu vontade de sumir dessa casa, vontade de desaparecer, porque aí assim vocês vão dar valor. Se irrita com mais facilidade, fica mais estressada, não dorme bem direito, porque existe uma angústia, existe uma tristeza ali que está assolando e vai sendo progressiva na vida dela. Puxa vida, eu quero trazer uma palavra para essa mãe. A mãe grata, a mãe sarada, a mãe que está na luta, a mãe corajosa, a mãe que consegue lidar com as situações que a vida vem. Esse é um tipo de mãe que eu não quero falar hoje, mas eu quero falar dessa mãe que precisa de um socorro. Você, mãe, você que precisa de um socorro. E talvez a casa, toda casa, é um reflexo dessas dores, dessa tristeza. E um dos sentimentos que nós temos que agora, em nome de Jesus, não fazer parte desse sentimento é culpa. O primeiro sentimento que a mãe adquire por alguma falha na família, mesmo que não seja da parte dela, é ela sentir culpa pelos outros. A culpa sobrecarrega a vida dela e ela vive no relacionamento por culpa pelo filho. Aí vem num relacionamento com o filho de superproteção, por culpa. Vem num relacionamento talvez de proteger demais o filho em situações que ele poderia estar estimulando ali suas defesas, suas forças, mas por culpa, por uma situação que talvez foi uma separação. E não foi culpa dela, mas ela assume esse lugar, porque de instinto ela nasceu para ser a guerreira da família, ela nasceu para ser o escudo da família, ela nasceu para proteger toda a casa, mas a casa teve um buraco, a casa teve uma rachadura, a casa se perdeu. E quando a casa se perde, ela fica muito ativa, ela fica muito irritada, ela fica muito inquieta para tentar resolver isso. Eu quero trazer uma palavra para a sua vida. A mãe que encontra nesse lugar, a mãe que encontra nessa ferida, uma ferida do passado, que prejudica o seu presente e que não traz esperança para o seu futuro. É uma mãe que está no excesso do presente, com maior estresse, acordando mal, muitas vezes acordando parecendo que um trator passou por cima, um cansaço, uma folia, sem vontade de fazer as coisas. Essa mãe, eu quero dizer, mãe, eu quero que o Espírito Santo hoje, eu quero fazer essa oração, que deixa de ser a mãe angustiada, passa a ser a mãe intercessora. A mãe que um dia era intercessora por natureza, era intercessora pelos filhos, era intercessora pelo marido, mas ela deixou de ser, ela deixou de orar, ela deixou de ler a Bíblia, ela deixou de ser presença. Porque a tristeza foi maior, inundou, a tristeza foi aquela que imundou, colocou referência, colocou como ídolo na vida dela. Então, em nome de Jesus, primeira coisa é reconhecer que eu estou com esse sintoma. E segunda coisa, pedir ajuda àquele que resolve, e que não é só um recurso, mas aquilo que resolve, que cura a sua vida, que é o próprio Jesus Cristo, é o próprio Espírito Santo. Eu tenho certeza que você voltar a orar da forma que você orava antes, Deus não só responde as suas orações por esses momentos, mas Deus está com você a todo momento da sua vida, da sua angústia, das suas perdas,
das suas tristezas, aquela que perdeu o filho, aquela que não dá para comemorar nenhuma data comemorativa de família, de Natal, Dia das Mães, não dá para comemorar. Eu tenho um buraco aqui comigo, eu tenho um vazio aqui comigo. Eu quero dizer para você, seu filho está vivo. Ele está vivo dentro de você pelo seu cuidado, pelo seu relacionamento, pela sua mente. Deus nunca deixou seu filho. Eu quero trazer um consolo para a sua vida, que o seu filho vive muito mais do que nós mesmos. Nessa terra, os nossos olhos são enganados por nossas percepções, por nossas mentes. Mas a mente do Senhor a gente não conhece. Graças a Deus, a mente do Senhor está lá, a nascente desse rio que vai fluir sobre a cura nessa alma triste. E é onde eu falo, é onde eu declaro que aquele que perdeu, aquele que deixou, aquele que está com ferida, Deus cura essa ferida, Deus trata essa ferida. Eu quero deixar essa palavra para você, mãe, e para todos nós, porque é um reflexo. Puxa vida, minha mãe só fica deitada, é trabalho e deitada. Talvez ela não consiga nem fazer as coisas de casa. Mas é porque aconteceu algo. Ela precisa muito mais ser ouvida do que ser acusada. Ela precisa muito mais de um calor, de um abraço, de um amigo, de uma família que abraça ela agora nesses momentos de luta, do que alguém que possa falar assim que ela é preguiçosa, que ela não dá conta da vida, que você tem que ter vergonha na cara, você tem que dar conta, isso é falta de Deus, isso é uma mentira. Na verdade, isso vai piorar mais ainda. Eu vou ser mais aversiva à situação que eu estou vivendo. Então presta bem atenção naquilo que a palavra de Deus fala nos nossos corações. Deus é o Consolador, o Espírito Santo é o Consolador na sua vida. Então, se você encontra nesse sintoma, nesse quadro, reconhece, pede a Deus, pede ajuda. Procura uma pessoa que vai poder te ouvir. Você precisa ser ouvida, compartilhar as suas dores. Tem muitas pessoas que podem te ajudar. E juntos, em oração, fortalecer em fé, em graça e no Espírito Santo de Deus. Recebe essa palavra de hoje. Mães, pais, filhos, família, porque isso interfere na família. E aí a gente busca aquele lugar da gratidão, o lugar do amor. Essa é a melhor palavra que nós podemos ouvir. Um abraço.